Vamos gravar o nosso vídeo semanal com o título Reencarnação ou Ressurreição. É um dos temas mais polêmicos em virtude da compreensão da sua grande maioria das pessoas encarnadas na Terra. Mas nós vamos tentar ser bem simples, bem objetivos possível. Tudo dentro, lógico, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. É sabido que tem alguns trechos do Evangelho de Jesus que ele relata e não deixa dúvidas quanto ao processo reencarnatório. Mas antes, porém, quero ressaltar uma frase, um jargão, na realidade, da nossa mãe clarividente, tia Neiva, que ela diz assim: a fé que nega a ciência é tão inútil quanto a ciência que nega a fé. Ou seja, as duas têm que andar juntas. E a nossa fé, ela não pode ser mais uma fé cega. Ela tem que ser uma fé raciocinada. Então, em alguns trechos do Evangelho de Jesus, e é sabido também, que sempre eu gosto de reprisar, que Jesus nada escreveu. 90 anos depois de sua partida, que foram escritos os Evangelhos, e muito se tem manipulado, modificando ao bel prazer das religiões na terra, dos homens, na realidade, não é as religiões dos homens. E nisso ele vem restabelecendo na doutrina espírita, quando ele diz que pedirei ao meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador prometido, que não habitais como vós, ou seja, não é como Moisés, que é a primeira revelação, e nem é como ele, que foi a segunda revelação, mas dos Espíritos que foi derramado a todo esse conhecimento por toda parte, porque ele sabia do que ia acontecer, porque lógico que o nosso governador espiritual é clarividente, seu espírito é clarividente, e está em vários planos simultaneamente, sem perder a consciência, sabe o presente, passado e futuro. Então, pois bem, então um dos trechos, nós vamos destacar o que eu acredito que seja o mais interessante, é quando ele encontra na sua existência o fariseu chamado Nicodemos, que ele era um doutor da lei, uma autoridade entre os judeus, e ele veio questionar Jesus, não negando que ele parte de Deus, porque senão ele não faria o que ele estava fazendo. Então Jesus diz assim, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, quando Jesus fala que a carne procede da carne, nesse momento ele está falando da genética, ele já conhecia os genes, que o corpo procede do corpo. Aí ele continua: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, nós procedemos somente dos nossos pais a hereditariedade do corpo físico, que é a carne, quando Jesus fala, a carne, que é o corpo físico. E o Espírito nós não sabemos, que sabemos só que é a procedência divina. Prova disso, nós podemos alegar o seguinte: a inteligência é um atributo do Espírito.
ele não é hereditário. Porque se a inteligência fosse do cérebro, o cérebro nada mais é do que a manifestação, a base para que o espírito se manifeste. E se fosse consanguíneo, hereditário, todo filho de Rui Barbosa seria Rui Barbosinha. E não é assim. Pode observar que temos pessoas da mesma família, do mesmo pai, até gêmeos, mas as personalidades são diferentes. Não tem como. Eu vou dar outro exemplo. Numa sala de aula, os mesmos alunos recebendo os mesmos ensinamentos, com os mesmos livros. Quando termina, um executa melhor aquela profissão. É como quem cozinha. Pode dar 3 porções iguais para 3 cozinheiros, um sai mais gostoso. Pode dar mais outro exemplo com um arquiteto. Pode dar 3 projetos, um sai mais bonito. Porque isso faz a diferença. E sendo a ressurreição, os egípcios antigamente, eles acreditavam no fenômeno da metempsicose. O que significa isso? Eles acreditavam que o corpo, o corpo do animal, né, voltaria para o corpo novamente. E foi feita a mumificação, esperando aquele espírito reanimar o corpo. E é sabido, e evoluindo, ver que não se pode ser feito assim. E a metempsicose é isso, é que o espírito não regride o do animal. Então é isso que nós temos que ficar fazendo as nossas reflexões. Outro ponto é quando Jesus fala que Elias já veio e não foi reconhecido. Naquele momento ele está falando do Espírito João Batista, que é a reencarnação de Elias. Se nós formos na história, Elias mandou executar muita gente. E aí ele vem com o João Batista e é degolado. Foi o ponto-chave do resgate espiritual dele. Porque tudo que a gente faz, tem uma passagem na Bíblia também, que Jesus, eu gosto sempre de ressaltar, onde ele comprova a lei da causa e efeito. Com ferro fere, com ferro será ferido. E ele, mais na frente ele diz: cada um é dado segundo as suas obras. Portanto, tudo que dermos à vida, ela nos retorna, na mesma intensidade, na mesma proporção. E levando para o processo da ressurreição, vamos botar uns exemplos. Uma pessoa desencarna, porque nós chamamos desencarna por quê? Porque nós estamos literalmente incorporados no nosso espírito e no nosso corpo. Quando deixarmos o fenômeno da morte, uma morte física, só o nosso espírito tem que sair do corpo, porque nós estamos incorporados, literalmente. E para aqueles que não acreditam, que está a me ouvir, não acreditam em espírito, aí é outra questão, mas eu vou ressaltar com uma pergunta, que eu sempre faço para aqueles que dizem não acreditar. Porque meu compromisso aqui não é fazer você acreditar, nem transformar ninguém, mudar de religião, de qualquer que seja, é fazer para que você possa refletir, é nossas reflexões, isso aqui é mais interessante. Então, nesse ponto, eu faço uma pergunta com o vírus mais simples que há, a gripe. Você consegue ver a olho nu o vírus da gripe? Aí você vai me dizer que não. E como é que você pega a gripe se você não está vendo o vírus? Deveria não ter gripe se você não está vendo. Da mesma forma são os espíritos. Eles nos atingem e nós não temos condições de vê-los, de sentir. Só os médiuns, que tem médios videntes, tem médios clareaudientes, tem uns sensitivos e assim vai. Então é uma questão que possa fazer a reflexão. Então, com a ressurreição é impossível, porque é negar a ciência contemporânea dos homens. Como é que um espírito, um corpo está sendo decomposto e ter que reacender para viver de novo? É impossível isso. E Jesus falava por parábola. Nós temos que saber interpretar. E à medida que nós vamos evoluindo, vai sendo aberta
vai sendo iluminado os nossos pensamentos. Porque o ser pensante, como eu fui dizer antes, não é o cérebro, é o espírito que é o ser pensante, que é o princípio inteligente do universo. Então, com a ressurreição, como ficaria o espírito que morre em sua eternidade? Vamos dar o exemplo, com 7 anos de idade. Como é que vai ficar uma situação dessa se ele não vai ter mais oportunidade? Aí o outro vai e dura 90, 70 anos. Um vai com 1 mês de idade. E aí como é que fica um espírito desse? Não vai ter mais oportunidade. Eu passo essa encarnação do ventre da minha mãe errando e eu não vou ter mais oportunidade de reparar meus erros. Então o processo reencarnatório é um processo que é uma justiça divina. Tantas vezes seja necessário, nós regressamos ao corpo físico, para que nós possamos passar pelas vicissitudes e com isso fazermos por onde resgatar os nossos débitos. Há um jargão também no meu espírito, que diz assim os espíritos: nós estamos aqui na Terra para pagar. Aí eu vou com o professor, agora citando o professor Henrique Rodrigues, espírita já desencarnado, no seminário que estive com ele algum tempo atrás. Ele dizia assim: se nós estamos pagando, quem está recebendo? Me diga. Não estamos pagando aqui coisa nenhuma. Nós estamos aqui na Terra para passar por um processo para reequilibrar uma energia que um dia nós desequilibramos. Aí sim é o que achamos mais coerente com a justiça divina. Observe na família aqueles dos laços consanguíneos dentro de casa, que não, a maioria não se dão muito bem. Ou às vezes uma mãe, um pai com o filho e os irmãos, e às vezes a gente se dá melhor com os de fora. Tudo isso são processos da justiça divina que vem exatamente na consanguinidade para que haja a reparação, porque sempre devamos esquecer disso. A lei maior que rege esse universo é a lei do amor. Todos temos, porque o amor, o ensinar a amar é Jesus. E ele nos propõe amar, propõe o seu evangelho. Ele não impõe em momento algum que nós possamos o seguir. Mas se nós não o seguirmos, nós não chegaremos a um ponto da nossa evolução. Porque, como diz Chico Xavier, não existem pessoas más. Simplesmente estão afastadas momentaneamente da prática do bem. E o mal não é criação divina, é criação nossa. Porque todos nós partimos do mesmo ponto de origem. Que Deus nos criou simples e ignorantes, porém dotado de livre-arbítrio. Então, este livre-arbítrio tem que ser colocado entre aspas, porque só seremos livres num dia que deixarmos de se atrelar os efeitos das nossas ações. Por tudo que eu falei, no chão e na vida, nós planta e colhe o que se planta. Eu não posso estar plantando sementes de melancia pretendendo colher uvas. E eu só vou colher melancias boas desde a escolha das sementes a todos os cuidados, cercando o terreno, adubando, fazendo de tudo para que as melancias cresçam sadias e saudáveis e o animal venha e não coma. Então, tudo assim é a vida. A vida só. Aí você às vezes diz: por que tu fulano tudo dá certo e para mim nada dá? Você está recebendo de volta uma energia para reequilibrar. Porque outra coisa também que nós ouvimos muito: estamos aqui para sofrer. Não, ninguém está aqui na Terra para sofrer. Nós estamos aqui na Terra para passar pelas vicissitudes que um dia nós plantamos, que agora estamos colhendo, para que possa poder resgatar tudo que nós demos à vida. Por isso é que Jesus propõe amar. E com ferro fere, com ferro será ferido. É assim, nós devemos nunca esquecer disso. Então fica aqui as nossas reflexões dentro dessa lei maior, que é a lei de
causa e efeito, que ela vai nos comprovar o processo reencarnatório. Não podemos mais aceitar essa de ressurreição e que possamos tirar as nossas conclusões nas nossas individualidades. E espero que esses humildes conhecimentos desse áudio possa tocar vossos corações e os vossos pensamentos. Até uma próxima oportunidade.